tarde, queridos seguidores. Mais um vídeo para o meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista. O tema de hoje é: além do físico, é preciso cuidar do psicológico. É um artigo que li de Sônia Rassi, do último dia 20 agora de abril, onde ela conversa com o Dr. José Rouget, um médico. Foi a frustração com que os índices de mortalidade pré-hospitalar, na época em que ele era chefe da UTI do Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, Minas Gerais, que o convenceu, especialista de terapia intensiva, no seu cotidiano, a questões que se iniciam no aspecto emocional das pessoas. E explica ele, médico ocidental, formado em 1974, pela Sudha Dharma Mandala, a mais antiga escola de yoga da Índia. A medicina moderna e Ayurveda não se anulam. Pelo contrário, elas se complementam. Nestes tempos de Covid-19, ele, Dr. Rouget, compartilha receita Ayurvédica que aumenta as chances de evitar o contágio e os sintomas mais graves da doença. Entre as medidas, uma gota de óleo de gergelim morno em cada narina pela manhã e à noite, e, claro, dedicação maior à meditação. A quarentena, segundo ele, leva a um isolamento também psicológico, que pode gerar depressão e ansiedade. O desequilíbrio interno pode ser o princípio de todo o mal. A medicina ayurvédica, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tem hoje ministério próprio no governo indiano. Aqui no Brasil, ela se tornou prática integrativa do SUS em 2018, no governo Temer, pelas mãos do então ministro da Saúde, Ricardo Barros, que também é um entusiasta da filosofia milenar. Em conversa com a coluna, na sua escola de yoga e medicina ayurvédica, perto da cidadezinha mineira, em Araguari, onde já se formou mais de 4.000 alunos nas técnicas indianas que harmonizam o corpo, a mente e a alma. Ele diz e mostra a que veio. Existe muita discussão no Ocidente sobre esse tipo de medicina. Como o Senhor tomou a decisão de trilhar esse caminho? Pergunta a autora do artigo. Antes mesmo de cursar medicina na Universidade Federal de Uberlândia, já estudava a filosofia indiana, a filosofia védica. Praticava meditação e yoga hinduísta do Sanatana Dharma. Quando fiz medicina, diz ele, percebi que as pessoas precisavam muito desse tipo de conhecimento também, porque uma coisa não exclui a outra, se complementam. Ambas têm seu lugar muito claramente estabelecido. O Ayurveda contribui em duas linhas de trabalho que são muito importantes. A primeira é a prevenção, porque ele é muito focado
em mudança de estilo de vida, foco na alimentação, exercícios físicos, tudo aquilo que na medicina moderna a gente se frustra um pouco, pois nós médicos fomos treinados para cuidar de doenças, mas não para fazer a prevenção de forma apropriada. Tratar as causas antes que se transformem em doenças é lidar com as pessoas em estado de desequilíbrio, que ainda não evoluiu para uma doença de caráter médico. É como funciona lá na Índia. A segunda linha do trabalho no Ayurveda é muito importante, é no tratamento coadjuvante, auxiliar na medicina moderna em doenças crônicas, degenerativas, difíceis de tratar. Por exemplo, no tratamento da esclerose múltipla, da esclerose lateral amiotrófica, das doenças autoimunes. O Ayurveda pode ser um tratamento exclusivo ou complementar à medicina moderna. Na Índia, o Ayurveda funciona como um sistema de saúde amplo. Tem até ministério próprio, ou AUISH, e nos últimos anos vem adquirindo papel muito importante na saúde pública da Índia, tanto por parte do governo quanto das instituições privadas. Qual a grande dificuldade de a medicina tradicional aceitar a Ayurveda? Ainda existe muito desconhecimento no Ocidente do que é de fato o Ayurveda. Por que ele chegou por aqui como uma prática associada ao yoga, no sentido espiritual, como técnica religiosa para alguns e tratamento de beleza para outros? Algo mais cosmético. Acabou meio restrito a spa. Depois, pouco a pouco, foi se estabelecendo como um sistema completo de saúde. A maior dificuldade, talvez, esteja na linguagem e no reconhecimento dos mecanismos de ação, porque a visão filosófica e científica que o Ayurveda tem sobre a saúde, sobre a vida, é bioenergética, não somente bioquímica. Para o Ayurveda, a vida não é só um conjunto de reações químicas. Todos os seres vivos têm uma inteligência vital que mantém toda a perfeição e organização da sua própria vida. Diz ele, eu, por exemplo, tenho o título de especialista em terapia intensiva. Quer dizer, trabalhei com alta tecnologia durante muitos anos dentro de uma UTI, que é um atendimento fantástico. E o que eu vejo é que o Ayurveda tem um papel de desempenhar no tratamento de todos os problemas de saúde, de modo geral, para a prevenção de doenças, promoção da saúde e tratamento de doenças crônicas. Essa migração da medicina ocidental para o Ayurveda, como se deu? Responde ele, lidei muito com os infartados, porque na UTI a gente recebia os pacientes coronarianos também, e as estatísticas me deixavam muito frustrado em relação à prevenção. Digo isso porque quando comecei a clinicar, em 1981, a gente não tinha praticamente nada para fazer nesses casos a não ser sedação. Cerca de 30% das pessoas morriam antes mesmo de chegar ao hospital e 30% morriam no hospital. Uma década depois é que a medicina desenvolveu o streptokinase,
substância injetada quando a pessoa chega infartada ao hospital, e a mortalidade caiu para 15%. Mas a pré-hospitalar continuava sendo 30%. Mais uma década se passou e desenvolveram a angioplastia primária, que derrubou o índice de mortalidade para 7,5%. Mas o que aconteceu com a mortalidade pré-hospitalar? Continuou em 30%. Só que agora temos muito mais casos de infarto. Atualmente, morrem em torno de 8 pessoas por minuto de infarto no mundo. Isto é a previsão da Organização Mundial da Saúde. É que em uma década serão 60 por minuto. É um número alarmante, principalmente se levarmos em consideração a tecnologia desenvolvida. Foi isso que me chamou a atenção, essa frustração prévia que se transformou na maior epidemia que nós já tivemos, maior que a Covid-19. A repórter pergunta, ele diz maior. No caso da Covid-19, os especialistas indianos também percebem que a prevenção pode ser muito importante para evitar o contágio e os sintomas mais graves, porque a imunidade é o principal fator para determinar o processo infeccioso pelo vírus. O que a pessoa pode fazer para aumentar essa imunidade? Gargarejo com água morna e sal todos os dias, de manhã e à noite. Uma gota de óleo de gergelim morno em cada narina pela manhã e à noite. E chá de alfavaca com gengibre, alho, pimenta do reino e alcaçuz. Também é essencial tomar sol, fazer exercícios físicos e se alimentar de forma saudável, com alimentos nutritivos e de fácil digestão. O estilo de vida é fundamental para enfrentar qualquer vírus. E os cuidados com o aspecto psicológico na quarentena? Pergunta a repórter. Precisa dar uma atenção especial a isso, porque este momento de quarentena leva a um isolamento da mente, à depressão e à ansiedade. O ideal é fazer meditação todos os dias, praticar o pranayama do yoga e as técnicas de relaxamento, para que se possa ter mais equilíbrio. Isso tudo também faz com que a pessoa passe a buscar valores mais permanentes, mais espirituais. Não tem a ver com religião, mas com procurar algo que está dentro de nós e vai além do viver por viver, da fama, da riqueza ou coisas desse tipo. A saída é para dentro, então, doutor? Pergunta ela. Silenciar a mente, acalmar, a incidência de uma série de doenças tem aumentado. E é óbvio que existem fatores genéticos muito poderosos para isso, mas também por causa da toxicidade do mundo em que vivemos. Há uma toxicidade mental causada pelo excesso de informações, muitas delas simplesmente inúteis, sem valor, mas estamos condicionados a ficar vendo, ouvindo e participando de tudo o tempo todo, sem falar na toxicidade do ar, da poluição, metais pesados na água, nos alimentos, agrotóxicos, radiações. Vivemos num universo tóxico, então? Pergunta ela. Sim, é obviamente o número de células que entram em processo de mutação, podendo gerar um câncer, é muito maior do que no passado. Se a pessoa mantém uma boa imunidade geral, uma boa resistência,
consegue superar a tendência genética que a levaria a ter um câncer ou um problema cardíaco. Hoje temos um grande grupo de doenças que advém do nosso estilo de vida. O Ayurveda acredita que esses agentes habitam há séculos o nosso organismo e não provocam doenças desde que tenhamos uma resistência apropriada. O problema não é o fator agressor, mas a capacidade de o organismo resistir ao fator agressor. Isso serve para qualquer aspecto da vida. Por isso, algumas pessoas adoecem, outras não. Assim como temos imunidade física, que nos impede de pegar infecção por vírus, bactérias e fungos, por exemplo, também temos uma imunidade psicológica, hoje chamada de resiliência, uma força mental capaz de resistir aos fatores estressantes, sem adoecer. Trata-se de um fator interno que o Ayurveda estudou ao longo dos séculos e que em sânscrito se chama ojas, que é a resistência a qualquer fator agressor, seja ele psicológico, físico, espiritual, ambiental ou o que for. Independentemente de qualquer tratamento ayurvédico, as pessoas devem continuar tomando seus medicamentos? Pergunta a entrevistadora. Sem dúvida, o Ayurveda convive muito bem com os tratamentos modernos. É bastante eficiente e pode ser um auxiliar importante para os médicos. Portanto, a medicina moderna e a Ayurveda se complementam. Eu ainda acrescentaria que a psicanálise, a psicologia, a terapia também acrescenta neste caso. E também trabalhando numa prevenção para evitar que as doenças psicossomáticas se desenvolvam e cheguem no corpo físico. Portanto, todo conhecimento acrescenta e soma. Não podemos ser radical de achar que tudo está resolvido, eu sou maravilhosa, eu estou super bem e não preciso de nada. Portanto, nesse momento de isolamento, onde a terapia está se fazendo muito necessária, mas que pela dificuldade do contato tete a tete, um com o outro, a aproximação física não está acontecendo, e sim atendimentos virtuais, que são mero colo, ombro amigo, acolhimento, mas não é uma terapia. Então, se você é Ayurveda, se você pratica yoga e pode fazer isso no isolamento do seu lar, e tudo isso contribui para a nossa imunidade melhor e para podermos enfrentar essa pandemia do coronavírus com muito mais força, com muito mais coragem e com muito mais probabilidade de resultado positivo no final. Obrigada, queridos seguidores.